as correrias nossas, faz tempo que participava de uma atividade com o movimento sindical. E fico muito feliz, o movimento sindical está se preocupando com a comunicação, porque até então a ideia de comunicação era aquele monte de jornal com as pautas salariais da campanha, né, e guardados no canto que ele distribuía nos lugares. De algumas atividades em Fortaleza, antes de entrar na CUFA, eu participei de muitas lutas junto do movimento sindical. Uma das que me marcou muito foi a greve da Construção Civil em Fortaleza, onde o sindicato era dirigido pelo PSTU e um grupo do PT. E foi um aprendizado muito grande, tanto do ponto de vista político, como também de aprender um pouco dessas contradições. E na trajetória, até chegar na CUFA, eu comecei lavando o carro, né? Então foi o meu primeiro protagonismo de rua, Flávio. Eu lavava carro na rua durante 6 anos, né, dos 11 até os 17, e consegui um outro emprego no estacionamento da Assembleia Legislativa, e a partir disso foi que eu fui conhecer o que eram os partidos políticos parlamentares, e também conheci um maluco chamado Celso Ataíde, que me convidou para criar um negócio, junto com uma central das favelas. A gente vai ser igual a CUT também. Não vamos fazer greve não. E sou oriundo do movimento hip hop também, especificamente da música rap, e a origem da CUFA está muito ligada à favela, a jovens, a negros, que, por incrível que pareça, a nossa sociedade desigual, ela tem dificuldade de assumir que o racismo é um instrumento fundante na estrutura de classe do país. Já entrando aqui no debate de classe, se a gente fizer uma experiência aqui entre nós mesmos e imaginarmos que esse auditório é o Brasil, e se eu fizer uma rápida pesquisa pelo Data Favela, eu vou perguntar a todos aqui do país chamado Brasil, quem acredita que existe racismo no Brasil? Levanta a mão. E é impressionante quando você pergunta ao país chamado Brasil quem é racista aqui. Aí é um fenômeno sofisticadíssimo que ele opera e que as pessoas acreditam que existe, ele existe. Ele é responsável por dados no mapa dos homicídios, que atinge jovens negros. Ele tem idade, tem cor, território, é um fenômeno extremamente sofisticado. E quando a gente foi criar a CUFA, nós pensamos, vamos criar entidade, uma instituição, e aí juntou um monte de maluco para discutir o Césio 67 na Cidade de Deus, ninguém sabia de porra nenhuma. E aí ficou aquele monte de maluco junto, e a galera gostando de conversar sobre isso, e juntando cada vez mais gente, E aí foi decidido criar a CUFA há 13, 14 anos atrás. Lá no Ceará foi a segunda CUFA criada no Brasil, que aí avaliou-se também que a experiência não podia ficar no Rio de Janeiro. E aí, no primeiro contato, foi toda a discussão se ia ser uma entidade de paulista ou carioca, que só os paulistas carioca iam mandar, e aí não, e aí... Muito doido, hoje eu sou lá do Ceará, mas sou presidente da instituição dos cariocas. É engraçado, sempre as pessoas perguntam se eu sou do Rio ou São Paulo, com essa coisa do eixo, né? Do fora do eixo, como o Pablo fala. E na origem da CUFA nós começamos a pensar algumas questões. Uma delas era que cada lugar decide o seu rumo e as suas metas. Então lá no Rio Grande do Sul, no Ceará, na Paraíba, no Maranhão, as pessoas da CUFA de lá serão as pessoas que vão decidir os seus parceiros, a sua dinâmica de trabalho e definir algumas coisas básicas de regra entre nós. Tomamos cuidado também de não ser mais uma entidade em que é importante cuidar dos pretos, a vida dos pretos é importante, os indicadores para os pretos são preocupantes, mas os pretos não dirigem, então nos preocupamos em criar uma instituição que os favelados dirigissem essa instituição, mesmo que de maneira precária. E essa escolha foi uma escolha muito difícil, porque uma coisa, o mais óbvio, seriam ter estudiosos, assistentes sociais, psicólogos, pessoas preparadas que soubessem ler um edital, interpretar uma licitação e por aí vai, e escolhemos o caminho inverso, de pegar um monte de maluco, como a gente comenta, até a gente escolheu preparar os escolhidos. E estabelecemos, inclusive, uma cota para brancos na CUFA, para que futuramente ela não seja uma entidade dirigida pelos brancos, como é uma coisa muito séria. Se você for ver no nosso campo progressista, você tem poucas lideranças de homens e mulheres negros, e se for ver de base de favela, aí piora mais ainda, e é uma reflexão que nós temos que fazer, pegando aqui a CUT que está na discussão do mundo do trabalho. Um dia eu peguei um debate com o Ricardo Antunes, e o seguinte: a história do trabalho do Brasil ela é contada a partir da chegada dos italianos, quando chega o sindicalismo anarquista, assim, um pouco da minha literatura de pé de boteca do movimento sindical que eu li nos panfletos, mas assim, isso nega para trás o que houve. O Brasil foi fundada, a estrutura capitalista brasileira, o capitalismo nosso
esse ainda mal acabado, ele foi fundado em cima de 300 e alguns anos de escravidão. E é muito ruim quando o movimento social ele não consegue incorporar essas pautas, ele não consegue perceber essas contradições, e ele nem consegue sequer, às vezes, dialogar. A prova é que os nossos quadros dirigentes de poder nas nossas estruturas ainda são homens e brancos. Uma dessas opções de preparar as escolhidas foi muito difícil, porque imagina, ao mesmo tempo que você tem a dificuldade da leitura desse mundo do asfalto, ao mesmo tempo nós também incorporamos toda essa tecnologia da convivência num ambiente contraditório, onde muitas vezes a gente tem que mediar o possível, construir o que é ponto comum e empurrando as divergências mais para frente, no imediatismo, né, que muitas vezes as demandas que estão no nosso território, elas muitas vezes não atendem ao nosso plano, o nosso plano de mudança da sociedade, ou não atendem até os princípios que a gente defende, que nós temos que, no dia a dia, mediar conflitos reais para poder garantir vida, para poder garantir melhoria, já que o objetivo da CUF é o fim das favelas, mas enquanto elas não deixam de existir, nós vamos transformar seus habitantes desse território em lugares melhores. E aí desenvolvemos, através de várias atividades, uma agenda que busca transformar o estigma das favelas em carisma, porque nós não acreditamos que adianta mudar o nome lá no Fortaleza, por exemplo, tem um bairro chamado Pantanal. Então, pela quantidade de chacinas e violência que teve nesse bairro, um vereador sugeriu e engabelou a comunidade de mudar o nome para Planalto Ayrton Senna. E a realidade das mortes continua, os problemas também, como se mudar o nome, se mudasse a realidade. Então a ideia nossa é o contrário, é justamente quando a favela for sinônimo de entrada na universidade, quando a favela for sinônimo de benefício, quando a favela for sinônimo de referência para além do crime de futebol, com certeza as pessoas vão ter orgulho de se dizer favelados. Uma agenda positiva, a gente aposta muito nisso, porque a quantidade, se vocês terem uma ideia, se vocês forem olhar os programas policiais no Brasil, em Fortaleza eles têm 18 horas semanais, e a audiência em massa é da galera da favela, que quer ver ali, quer se ver, quer ver de qualquer forma quem é o cara que morreu, quem foi preso, ou seja, quer se olhar. Como dizia o Malcolm X, só tem água suja. Então a gente tem que construir, mandar um pote de água limpa para as pessoas beberem. E aí as agendas positivas vêm no sentido de construir esse outro referencial, de construir, inclusive, liderança nesses territórios. Porque durante muito tempo nós fomos submetidos a uma lógica em que nós temos que ser coadjuvante da nossa própria história. E muitas vezes se escreve um livro sobre o PCC e o Comando Vermelho, a literatura. Quando foi feito o documentário Falcão, virou caso de polícia. Hoje é até uma coisa boa ser da CUFA, mas eu sou da CUFA na época que ser da CUFA dava cadeia. Na época que ser da CUFA tinha que depor na Polícia Federal para saber como é que se grava um videoclipe com cena de crianças e adolescentes armados envolvidos no mundo do tráfico. Então a gente tem sempre que justificar. E quando no mesmo período os intelectuais da universidade e alguns entendidos, eles interpretavam o nosso mundo, elaboravam suas teses, ganhavam seus prêmios, seus títulos, e eles ficavam como os doutores, os homens do asfalto, o homem branco do asfalto, falando pela favela. Então também a ideia de uma agenda positiva de formação desses recolhidos na perspectiva de romper com essa lógica. E principalmente mostrar uma versão, quando se escreve livro, quando se faz disco, quando se promove seminários, quando se faz essa agenda positiva, é no sentido de se perceber a necessidade de organização nesse território, de organização das pessoas que moram nesse território e de pautar principalmente as nossas demandas. Inclusive, com todos os atores políticos, que o Pablo citou bem, esses grupos, achei bacana essa divisão. Mas a ideia é que a favela, ela se autorrepresente, ela dialogue com os espaços, ela busque ocupar esses espaços, busque construir uma agenda de resultados positivos e busque dialogar com quem quer que seja, quem for necessário para construir essa agenda. Então, de início, é mais ou menos isso. Obrigado. Zezé, pela contribuição. Vamos então agora passar para o Renato. O Renato já sabe, já falei para os dois como é que é a dinâmica. Em 5 minutos eu te aviso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Boa tarde, prazer estar aqui, super obrigado pelo convite. É um prazer ainda maior de estar com meu amigo Zezé, de conhecer o Paulo. Você sabe que a sua ida no Roda Viva, para mim, é a maior referência do que como que a comunicação antiga não entende nada do que está acontecendo. Então, super prazer estar aqui com você. Pessoal, eu